Que tal a gente fazer uma pausa agora? Um convite para uma conversa bem tranquila, com algumas ideias que, por mais que sejam super antigas, parece que foram escritas para hoje em dia. Pensa assim, um espaço seguro, um lugar onde não tem aquela pressão, sabe, de ter que achar a resposta certa para tudo ou de ter que chegar em alguma conclusão. É mais uma permissão. Uma permissão para a gente respirar fundo e refletir um pouquinho, em boa companhia, sobre o que está se passando aqui dentro. E para essa nossa conversa, a gente vai ter a companhia de Sêneca, um filósofo que, nossa, séculos atrás já falava sobre como é importante a gente cuidar do nosso mundo interior. Então, o nosso primeiro ponto de reflexão é sobre aquele peso, sabe? Aquele peso que a gente tantas vezes coloca nos próprios ombros, especialmente quando a gente se importa muito, muito mesmo com os outros. Vamos deixar essa frase respirar um pouquinho? Sêneca lembra a gente que, olha, uma parte enorme do nosso sofrimento não vem do que acontece de verdade. Vem da história que a nossa mente cria em cima daquilo. Sabe, é muito importante a gente perceber que nem toda dor que a gente sente nasceu dentro da gente. Às vezes, é como um eco da dor de outra pessoa que a gente acolheu. Empatia é isso. É a arte de compreender o que o outro sente. Mas olha, isso não quer dizer que a gente precise absorver essa dor até ela virar um fardo nosso. E é aí que a gente chega num ponto que é essencial. Essa necessidade de ter uma certa ordem aqui dentro, sabe? De saber diferenciar com gentileza o que é nosso e o que é do outro. Essa pergunta, ela é tipo uma ferramenta para trazer paz. Ajuda a gente a entender onde a nossa energia realmente pode fazer alguma coisa e onde ela só vai se desgastar à toa, sabe? E aí, a gente cria um espaço de mais serenidade. A gente não tem controle sobre o passado de ninguém, né? Nem sobre as escolhas que as pessoas fazem ou a dor que elas sentem. Mas a gente tem controle, sim, sobre a nossa postura diante disso tudo, sobre os limites que a gente coloca e o que a gente permite que entre aqui dentro. Porque, no fundo, assumir uma dor que não é nossa não é ser altruísta. É um jeito silencioso de se cansar até não aguentar mais. Existe uma ideia, né, quase silenciosa na nossa cultura, de que pra gente provar que se importa, a gente tem que sofrer junto. Quase como se dividir a dor fosse a maior prova de amor que existe. E aí vem Sêneca com uma perspectiva que, nossa, liberta. Ele lembra a gente que o sofrimento que a gente escolhe carregar, sabe, aquele que vai além do que é inevitável, ele não faz da gente pessoas melhores, nem mais cuidadosas. Cuidar de alguém não pode significar adoecer junto. Estar presente não exige que a gente se machuque no processo. O apoio de verdade, o mais genuíno, ele aparece na escuta atenta, na presença de corpo e alma, no respeito. Não precisa se anular, nem se sobrecarregar para mostrar que se importa. E isso, olha, isso não é frieza, não. É maturidade emocional. E para a gente ter uma vida com mais equilíbrio, com mais serenidade, parece que é preciso aprender essa arte, que é tão delicada, de cultivar limites. Uma mente tranquila talvez seja o nosso bem mais precioso. E os limites emocionais, eles não são muros que isolam a gente do mundo, sabe? São mais como as cerquinhas de um jardim, o nosso jardim interior. Elas protegem esse espaço para garantir que a paz possa florescer ali dentro. Porque um limite emocional não é rejeição, né? É a gente conseguir dizer mesmo que em silêncio pra gente mesmo, olha, eu posso ouvir, mas a solução não é minha. Eu posso acolher o que você está sentindo, mas eu não posso carregar isso por você. Eu posso ajudar sem me abandonar no caminho. Porque quem não cultiva esses limites acaba se perdendo nessa tentativa de salvar todo mundo. E tudo isso vai nos levando para uma ideia final, que talvez seja a mais transformadora de todas. A de enxergar o autocuidado não como um luxo, mas como um ato de sabedoria. Quase como um dever moral. E essa é uma verdade tão simples e tão profunda. Pensa assim, a gente é um instrumento por onde o cuidado passa. E se esse instrumento está desgastado, está sobrecarregado, o cuidado que a gente oferece também perde a leveza, sabe? Fica pesado. E pode, mesmo sem querer, acabar machucando. É um ato de proteção. Quando a gente se cuida, a gente não está sendo egoísta. De verdade. A gente está, na verdade, preservando, fortalecendo a nossa capacidade de amar e de cuidar dos outros, de um jeito mais inteiro, mais sustentável. E para que essa nossa conversa não fique só no mundo das ideias, que tal um convite? Um convite para um pequeno exercício, um ritualzinho interno que a gente pode praticar no dia a dia. Da próxima vez que alguém vier compartilhar algo pesado, a sugestão é essa. Primeiro, respira fundo. Segundo, ouve. Ouve com presença total, com atenção.
E terceiro, se pergunta em silêncio. Essa emoção que eu estou sentindo agora é minha ou é um eco da emoção da outra pessoa? Se não for sua, o melhor que a gente pode oferecer é a nossa presença e não carregar o peso junto. E dá até para repetir por dentro, sabe? Como um mantra bem gentil. Eu posso estar aqui, sem me perder. É um jeito de a gente se manter no nosso próprio centro, de se manter inteiro. Sêneca, no fundo, ele não ensinou a gente a sentir menos. Ele convidou a gente a não se destruir tentando sentir tudo por todo mundo. E talvez a conclusão dessa nossa conversa seja essa: repensar o que significa a palavra autocuidado. Talvez cuidar de si, proteger a própria mente, o próprio coração. Talvez isso seja simplesmente a forma mais pura e mais bonita de sabedoria em ação. E que essa última reflexão de Sêneca possa ficar com a gente, né? Ele nos aconselha: cuide da sua mente. É nela que você vive.